Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Seja bem-vindos e bem-vinda a esse canal. É um canal católico, um canal mariano, onde nós vamos viver com a palavra no dia a dia. Viver um trecho da palavra de Deus, ler um trecho da palavra de Deus, fazer esse momento de reflexão para que a gente possa viver melhor. Viver no dia a dia de uma forma coerente, de uma forma que a gente vai fazendo a nossa conversão, que a gente vai entendendo melhor o nosso Senhor, nosso Deus, a quem nós seguimos. Vamos então para a leitura da Bíblia. A leitura da Bíblia hoje a gente vai fazer no segundo livro dos Reis, capítulo 17, versículo do 5 ao 8. Depois a gente vai ler do 13 até o 15 e depois o 18. Vamos então para a leitura da Bíblia. Naqueles dias, Salmanasar, rei da Assíria, invadiu todo o país. E chegando a Samaria, sitiou-a durante 3 anos, no 9º ano de Oséias. O rei da Assíria tomou Samaria e deportou os habitantes de Israel para a Assíria, estabelecendo-os em Alá e nas margens do Abor, rio de Gozan, e nas cidades da Média. Isto aconteceu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que os tinham tirado do Egito, libertando-os da opressão do faraó, rei do Egito. Porque tinham adorado outros deuses, eles seguiram os costumes dos povos que o Senhor havia expulsado diante deles, e as leis introduzidas pelos reis de Israel. O Senhor tinha advertido seriamente Israel e Judá, por meio de todos os profetas evidentes, dizendo: Voltai dos vossos maus caminhos e os observai meus mandamentos e preceitos, conforme todas as leis que prescrevi a vossos pais e que vos comuniquei por intermédio de meus servos os profetas. Eles, porém, não prestaram ouvido, mostrando-se tão obstinados como seus pais, que não tinham acreditado no Senhor seu Deus. Desprezaram as suas leis e a aliança que tinha feito com seus pais e os testemunhos com que os havia garantido. O Senhor indignou-se profundamente contra os filhos de Israel e rejeitou-os para longe de sua face, restando apenas a tribo de Judá. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, queridos irmãos e irmãs, através desta palavra, a gente vamos então fazer a nossa reflexão, o nosso momento de fé e o nosso momento de conhecer mais a Bíblia. Deus, ele corrigiu aquele povo, mas ele nunca deixou de amar o seu povo. Por mais que aquele povo, eles voltaram contra o Senhor, que eles não obedeceram à lei e os mandamentos, mas o próprio Deus nunca deixou de amar. Então a correção que Deus faz a cada um de nós não é para que a gente viva de uma maneira longe dele, mas que a gente reconheça que estamos errando, reconheça o nosso erro e nós voltamos para ele. Foi assim que ele fez com as tribos, as 12 tribos de Israel. Quando o Senhor tirou aquele povo do Egito, levou-o para o deserto, e lá no deserto, o Senhor fez com que aquele povo começasse a perceber a sua presença no meio dele, através dos prodígios que ali aconteceram.
Então, aquele povo não tinha ainda uma lei, mas assim o próprio Deus começou a ditar as suas leis, os seus preceitos, para que eles pudessem viver essas leis, viver os seus preceitos. Foi através dos profetas, depois que o Senhor entregou as terras, depois que teve ali os reis, foi aonde que também surgiu os profetas, para então falar com aquele povo, para que aquele povo pudesse voltar a viver no caminho do Senhor. Quando começou a desordem, ali o cisma, foi no rei Salomão, no reinado do rei Salomão, aonde começaram a viver um momento de desagradar a Deus. Então, ali houve a separação. Depois também a Samaria teve também profeta. E aí o profeta Oséias. O profeta Oséias também conduziu aquele povo a viver, a regressar o seu amor a Deus e a voltar a caminhar na lei e nos preceitos do Senhor. Mas mesmo assim, aquele povo não deu ouvido. O povo começou então a, a quebrar a aliança, e a desobediência à lei foi aonde o Senhor então começou a corrigir aquele povo, e então colocando o juiz. Então, se o próprio Deus se colocou como juízo, e ali ele começou a julgar o seu povo. Então, entre o juízo e a graça, a misericórdia triunfou, porque aquele povo saiu do Egito, não somente a da Samaria, que foi para a Síria, mas também todo o Israel. Só ficou então ali a tribo de Judá. Porque o próprio Deus tinha prometido que era da tribo de Judá que viria o Salvador, que era da tribo do próprio, rei Salomão, do próprio rei Davi, que o viria a salvação daquele povo. Mas mesmo a tribo de Judá ainda peca contra o Senhor, e depois tem o segundo ali retorno para a Babilônia. Depois da Assíria, retorna novamente, mas depois volta para a Babilônia. O segundo momento de corrigir, de correção para aquele povo. Mas aquele povo ainda não aprendeu, e a gente vê até os dias de hoje que o povo de Israel não são cristãos. Os judeus ainda, eles não acreditam em Cristo. Então foi aonde o próprio Jesus, ele se colocou para toda a humanidade como Salvador, naquele em que ele crê. Mas ele também deixa, para que nós podemos viver um momento da sua graça, um momento da sua misericórdia. Que nós, retomando o caminho, nós podemos ver o nosso Salvador. Há uma nova luz, uma nova esperança, uma nova Jerusalém, que é o próprio reino de Deus. Então é nesse momento que nós precisamos nos colocar na correção e viver esse momento de que a graça de Deus, o amor de Deus para conosco é maior do que qualquer julgamento. Então, muitas vezes a gente acaba julgando, fazendo o julgo sem saber do amor de Deus para conosco, sem saber da correção de Deus para conosco. Deus coloca para nós, a gente costuma colocar de castigo, é um castigo, mas não é um castigo, mas sim é uma correção, para que nós corrigimos os nossos erros, os nossos pecados, porque Ele nos ama. Ele nos ama e nos quer diante dele. Quer que nós nos tornemos o seu povo, quer que nós nos tornamos a sua nação. Então, para isso, a gente precisa crer, a gente precisa buscar. Ele não abandonou nenhum
das tribos de Israel. Ele colocou profetas para ali então fazer com que o povo voltasse a Deus. Na tribo lá da Samaria, ali teve Oséias. Na tribo de Judá, de Jerusalém, teve Jeremias. E, e então viveram esse momento de que foram avisados, mas eles não deram ouvido à palavra de Deus segundo os profetas. Então a gente vai então vivendo de uma forma que a gente precisa crer, de uma forma que a gente precisa nos dialogar mais na nossa oração com Deus, viver um momento mais de esperança, de expectativa, viver um momento mais de acolhimento com nossos irmãos e irmãs e até mesmo dentro da nossa família. A gente precisa acolher uns aos outros. A gente precisa fazer um trabalho dentro da nossa comunidade que nos leva a todos à compreensão de que todos nós erramos e todos nós precisamos ter uma segunda chance, porque Deus nos dá a segunda chance. Não julgueis, não jogai pedras, não discrimineis ninguém, mas dá a ele a oportunidade de ser amado, de ser restaurado pela força do amor que vem do alto do nosso Senhor e do nosso Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima, salve, salve. Fique com Deus, fique na paz, que o nosso Senhor, o nosso Deus, venha sempre nos conduzir. Ele é a nossa luz, Ele é o nosso caminho, Ele é a nossa verdade, Ele é a nossa vida. Que tenha uma boa segunda, um final de tarde aí, dessa segunda-feira, dia 22 de junho de 2026, um caminho repleto de luz, de paz, de esperança e conversão.